nunca falla. ZR Automóveis, Swag Style, Sorveteria 3D, Samucar, RM Cell, Pedralto, Criarte, Cientista Eletrônico, Anderson Fornecimento de Legumes, BGL Solar, Ateliê Bolos da Cris. Se você deseja maiores informações, acesse as nossas redes sociais. O Videira News fica por aqui. Tenha um culto abençoado e uma ótima palavra. Deus nunca falla. Vamos então à palavra do Senhor. O tema eu já falei para você, Deus trabalha no turno da noite. Nós vamos falar baseado no Salmo 30, verso 5, apenas parte B, que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em outras versões fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Estenda sua mão para cá. Isso. Ore pela minha vida agora. Eu estou com a minha mão estendida para receber, para ser abençoado através da sua vida agora. Isso. Levanta a sua voz. Não deixe a chuva abafar a sua voz agora. Levanta a sua voz. Isso. Eu recebo, Senhor, a oração da tua igreja. Aleluia. Aleluia. Usa, Senhor, a minha vida agora, porque eu não quero falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas quero ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento, um canal reto, sem curva, em nome de Jesus. Pai, que após nós sermos ministrados por essa palavra, que nós venhamos sair desse lugar transformados por ela, Senhor, impactados, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar aqui, irmãos. Faz uma pergunta para você. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Alguém aqui já passou uma noite inteira em claro, preocupado com alguma coisa que você precisava resolver no dia seguinte? Quantos aqui? É só 29 pessoas? É porque você não quer levantar a mão, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui, pelo menos uma vez na vida, já perdeu o sono por alguma coisa, passou a noite em claro. Eu sei que muitas outras pessoas já ficaram ansiosas, já ficaram com medo da morte, sabe, com uma expectativa de algo ruim que poderia acontecer, ficaram em vigília, sabe, uma vigília permanente, se sentindo ali sozinho, desamparado durante uma noite inteira. Eu posso falar que quase 100% aqui já viveu isso pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Ah, eu sou jovem, não tenho tanta preocupação, nunca aconteceu. Já. Pelo menos alguma vez você ficou doente, que você não dormiu direito, alguma coisa aconteceu que você, sabe, passou a noite em claro. Nem que seja para você ir na praia no dia seguinte, você ficou sem dormir. Porque praia tem um mistério que não gosta de praia, né? Falou que vai para praia, vamos para praia no dia seguinte, a pessoa 5 horas da manhã ela está acordada. Não é verdade? Então nem você que é jovem, pequenininho, pode falar que você nunca passou uma noite em claro, porque você já passou. Isso é normal, isso é comum acontecer, sabe, com a vida de todo mundo. Querido, deixa eu falar uma coisa, a noite é quando os nossos maiores medos nos visitam, é quando a gente sente os nossos maiores medos, entende, querido? Quando a noite chega, muitas das vezes nós somos açoitados por pensamentos de morte, pensamentos de derrota, e aí a gente se debruça, deita a nossa cabeça sobre os problemas
que a gente passa, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Isso é comum, isso acontece com todo mundo, entende? Só que hoje, querido, preste atenção, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Quantos querem receber essa boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para dar para você, meu irmão. Eu venho aqui para falar para você que Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao teu favor, meu irmão. Então você pode deitar na cama tranquilo, pode deitar tranquilo e descansar. Olha para cá, querido, quando o sol se põe e você volta para casa no final do dia, você entra no seu quarto, você deita na sua cama. Sabe quando você põe a cabeça sobre o travesseiro? Ei, filhão, essa notícia que eu estou dando para você é para que você possa dormir em paz, dormir tranquilo, sabe? Dormir o sono do justo, em paz, com paz no coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que não dormitará o guarda de Israel, nem pestanejará. Você sabe que sabe o que é tirar uma pestana, né? Quem sabe? Tirar uma pestana, você tira uma sonequinha. Na verdade, como é que fala o nome? Pestanejar. É quando o camarada está assim, ó. O sentinela está de guarda, por isso que ele fala sentinela. Eu via muito isso. Às vezes vejo alguns irmãos aqui no culto também. O sentinela, ele fica assim, ó. O camarada tá com o fuzil, ele tá. Aqui na igreja vê uns assim. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Fala para quem está do seu lado assim: o seu irmão pode pestanejar fora do culto, mas fala assim: o Senhor não. Fala assim: o guarda de Israel jamais dorme. Então fica tranquilo. Fala para ele: fica tranquilo. Amém, irmãos? É isso que acontece. É isso que acontece. Olha para cá, querido. Você pode dormir em paz. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. Então quando você fica ansioso tentando controlar as coisas, o Senhor, ele fica parado. Porque, vamos ver, vamos lá, vamos ver se ele consegue. Entende? Só deixa. Você tem livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida. Então Deus, ele fica vendo você querendo fazer as coisas, tentar fazer as coisas, ele fica ali, ó. Agora, quando você descansa e confia nele, aí ele começa a trabalhar em seu favor. É isso que eu quero falar com você essa noite, querido. Quando você passa um dia inteiro estressado, cheio de problema, e você chega em casa, deita a sua cabeça no travesseiro e você dorme o sono do justo, Deus começa a trabalhar em seu favor. Entende o que eu estou falando, querido? O Senhor, ele trabalha por você, querido. É igual uma música. Poxa, na verdade, eu queria até... não vai dar para a gente pegar. Eu queria combinar com você, esqueci. Irmãos, ora pela minha mente no nome de Jesus. Tem uma mente muito fraca. Mas tem uma canção muito antiga que ela fala assim, algumas pessoas vão lembrar, que ela fala assim: é meu, somente meu, todo trabalho. Quantos lembram? E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar? Ó. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Isso é o Senhor falando para a gente. Isso é o Senhor falando para mim e para você. Aí ele fala de novo assim, ó: é meu, somente meu, todo
trabalho. Ó, e o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. Quantos creem nessa palavra? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. O meu objetivo hoje é fazer você sair desse lugar com o coração cheio de paz e tranquilidade. Porque talvez você está até aqui no culto. Você está até aqui no culto, no ambiente de fé você até fica tranquilo, mas quando você sai da porta para lá, você acaba, como é que fala? Começa a contrair os seus músculos de novo, começa a ficar tenso, começa a ficar preocupado, porque o ambiente não é mais um ambiente de fé que você está aqui. Então o meu foco, o meu objetivo hoje é que quando você passar por aquelas portas ali, você tenha o sono do justo. Amém ou não, meus irmãos? É isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar isso. Por quê? Porque o Senhor trabalha no turno da noite. Existem alguns benefícios que nós podemos desfrutar. Então, por quê? Primeira coisa, porque o Senhor trabalha no turno da noite, nós somos justificados. Diga amém. Fala para quem está do seu lado assim: à noite vem a justificação. Fala do outro lado assim: à noite vem a justificação. Eu quero compartilhar algumas passagens da Bíblia para te mostrar, para que você possa compreender isso que eu estou falando. Então a primeira coisa é isso, é que à noite vem a justificação. Em Gênesis 14 nós vemos que Abraão ele teve uma grande vitória. Você já conhece a história de Abraão? Ele venceu ali, ele juntamente com seus 318 homens, né? Eles venceram um grande exército de 4 reis ao mesmo tempo. 318 homens venceram 4 nações simultaneamente. Então a vitória foi poderosa. Amém ou não, meus irmãos? Foi algo poderoso, algo sensacional, algo tremendo, o feito na vida de Abraão. A palavra diz que ele abençoou Abraão. Na verdade, depois da vitória, ele se encontra com Melquisedeque, e a palavra diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque vai ao encontro dele com pão e com vinho, e diz que ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. E aí, se você continuar lendo a palavra, e você já conhece a história, você vai lembrar que Abraão foi ao encontro dele cheio de gratidão e devolveu, entregou o dízimo de tudo que ele havia, recebido, pego, dos despojos. Ele entregou tudo, devolveu tudo. Então preste atenção, Abraão entregou o dízimo de tudo. Então Abraão ele estava como aquele crente no final de uma conferência, no final de uma capacitação, já viu? O camarada chega a fogo puro, e aí, como é que foi? Caramba, foi bênção de Deus, olha, foi poderoso, foi tremendo, recebemos várias palavras, estou motivado, que não sei o que, vamos conquistar. Abraão estava igual a esse crente, feliz da vida, depois de uma vitória, depois de uma conquista, cheio de alegria, cheio de fé. Todavia, irmão, se você olhar, se você for ler o capítulo 15, o Senhor vem falar com ele. A palavra diz que o Senhor vem a Abraão e libera uma palavra para ele, e fala assim: Abraão, não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. O teu galardão será sobremodo grande. Mas calma aí, ele teve uma grande vitória, e agora o Senhor vem para ele e fala para ele não temer. É exatamente aquilo, né? Uma situação contrária com a palavra. O que eu falei ontem? Nem sempre a palavra profética, quando Deus libera, ela vai bater, ela vai combinar com a situação que você está vivendo. Ontem eu falei o contrário. Ontem eu falei que quando nós estamos passando por uma dificuldade, Deus libera uma palavra para como é que fala? Nos
fortalecer, não por aquilo que nós somos hoje, mas por aquilo que nós seremos amanhã. Eu falei sobre isso ontem. Deus libera uma palavra, Deus te chama. Quando Deus te chama, Ele não te chama por aquilo que você é hoje, mas Ele te chama por aquilo que você já é amanhã. Porque Deus, Ele já conhece o teu futuro. O Kairós de Deus, Ele já sabe de todas as coisas. Então quando Ele te chama, Ele já sabe o final. Não porque você é agora, mas porque você já é no futuro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que aqui ele fala diferente. Aqui a situação é diferente. Ele estava feliz da vida, tinha conquistado, né, uma grande vitória, e Deus vem para ele e fala: não temas. Calma aí, se eu venci 4 reis, 4 exércitos ao mesmo tempo, agora Deus fala: não temas. Será por quê, irmãos? Existem 2 coisas aqui que nós precisamos atentar. A primeira coisa é que Abraão, ele estava com medo. Abraão estava com medo. O Senhor fala assim, o Senhor só fala assim, ó, não temas, para quem está com medo, sim ou não? Deus, se eu sou corajoso, se eu estou cheio de coragem, Deus não vai liberar essa palavra para mim. Ele não vai falar que eu estou com medo. Deus sabia. E aí ele fala: Abraão, não tenha medo. Ele só vai falar isso para quem realmente está sentindo medo. Amém ou não, meus irmãos? Mas por que Abraão estaria com medo depois de uma grande vitória como essa? Será por quê? Se a vitória foi tremenda. Já falei para você, ele já tinha derrotado 4 exércitos ao mesmo tempo, 4 reis ao mesmo tempo, simultaneamente. Sabe o que acontece, irmãos? É que Abraão talvez estivesse pensando que esses generais, né, esses reis, eles já estavam se organizando para contra-atacá-lo. E provavelmente deveria estar mesmo. Só que, como eu falei, no Kairós de Deus, Deus já viu tudo. Não existe tempo para Deus. Aí Deus vai, aparece para Abraão e fala: não temas. É nesse momento aqui é que o Senhor aparece numa visão diante de Abraão. Pastor, qual visão era essa? Que visão era essa? A visão que ele deu para Abraão foi exatamente uma visão de um escudo. Escudo. Não como esse escudo que a gente vê hoje aí do Capitão América, que está na moda. Não. Era um escudo que protegia o corpo todo. Eu não sei se você consegue visualizar esse escudo, mas era um escudo que protegia o corpo inteiro. Essa foi a visão que Abraão teve. Entende, querido? Abraão certamente aqui, ele estava angustiado, sem conseguir dormir, mas o Senhor veio numa visão de um escudo, dizendo que iria guardá-lo. Fique em paz, pode ficar tranquilo. Ei, querido, quantos aqui são filhos de Abraão? Quantos aqui são descendentes de Abraão? Amém, irmãos? Hoje nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Então a gente pode também desfrutar da mesma promessa de proteção que Deus deu para ele. Amém ou não, meus irmãos? Porque quando a gente fala de desfrutar da bênção de Abraão, a gente só fala da riqueza, só da riqueza que Abraão tem. Mas não. Se nós somos filhos, nós também temos direito a essa herança de proteção, de guarda, de um escudo que guarda a sua vida dos pés à cabeça. Entende, querido? Então olha para cá, à noite, quando você estiver sob ataque, sabe, quando você não estiver sem sono, não conseguindo dormir, se sentindo amedrontado, acuado, saiba que você tem um escudo que guarda toda a sua vida, todo o seu corpo. Quantos creem nessa palavra? Olha para cá, querido, na palavra de Deus, a noite é um símbolo de lutas, é um símbolo de provações, de batalha, muitas das vezes espiritual. Mas a noite não é só um símbolo, sabe,
não é somente um símbolo, na verdade. A noite ela pode ser realmente angustiante, insônia, ou seja, aonde nós não conseguimos dormir. E eu falo para você, é terrível quando isso acontece, porque você rola para o lado, rola para o outro, você olha, vê o dia amanhecer, mas não vê a hora passar. É terrível, parece uma eternidade. É terrível quando isso acontece. Mais adiante, nessa passagem aqui, o Senhor, Ele conduz Abraão para o lado de fora da tenda. Ele conduz, pega na mão de Abraão e fala para ele olhar para o céu, para contar as estrelas. A gente lê as coisas e não se dá conta, sabe, da revelação que essa palavra pode trazer para nós. Então ele pega na mão de Abraão e manda ele, sai, né, para fora da tenda, e manda ele olhar para as estrelas, para contar. Nesse momento aqui que a gente fica sabendo que era de noite. A experiência que Abraão teve com o Senhor foi exatamente à noite. Ele aparece, fala, não temas, pega na mão dele, olha, conta as estrelas dos céus. Era à noite. Quantos concordam comigo? Amém? Você está acompanhando o raciocínio? Por que eu preciso frisar isso, irmãos? Porque os nossos maiores desafios são durante a noite. As noites costumam ser severas, sofremos com insônia, e é o momento onde nós sentimos mais medo. Geralmente é assim que acontece. Por exemplo, quando a gente está doente, à noite é o momento em que a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo começa a doer muito mais, sim ou não? É, que você até passa ali o dia meio mal e tal, você sente uma dor aqui, mas quando começa a escurecer, você vai deitar, parece que tudo aumenta. A dor na cabeça aumenta, a dor no corpo, tudo piora à noite. Porque é comum isso acontecer, parece que fica tudo mais forte. Mas olha para cá, escuta o que eu vou te falar. A palavra de Deus diz que através daquela experiência, Abraão creu em Deus e por isso foi imputado, foi colocado dentro dele uma justiça. Abraão foi justificado exatamente no momento em que ele estava angustiado. Deus pega, libera a palavra, pega na mão dele, olha para as estrelas do céu. A gente percebe que à noite, e a palavra diz que ele creu na palavra, e nesse exato momento ele é justificado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, olha para cá, no meio da noite, cercado por pensamentos de angústia e medo, Abraão creu na palavra do Senhor, creu no Senhor, e ele foi justificado pela fé durante a noite. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Foi um momento difícil, foi um momento sombrio, de uma noite escura, mas ele creu, ele acreditou, ele confiou no Senhor, e por isso mesmo ele foi justificado. Diga amém, diga aleluia. Olha para cá, estenda a sua mão assim. Eu quero declarar no nome de Jesus, que as suas noites mais escuras, o Senhor aparecerá como um escudo de proteção, para guardar a sua vida dos pés à cabeça, aleluia. Que no meio de toda acusação, o Senhor sairá em sua defesa, meu irmão. Eu declaro que todos os seus medos se dissiparão, quando o Senhor justificar você no meio da noite. E quantos que recebem essa palavra, levanta suas mãos aos céus, e glorifica o nome do Senhor, e declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Porque Jesus trabalha no turno da noite. Fala para quem está do seu lado assim: o livramento vem. À noite vem o livramento. Fala assim: à noite vem o livramento. A palavra de Deus conta que Daniel também passou por uma noite escura. Você conhece também a história de Daniel. Daniel passou uma noite escura, foi uma longa batalha, né? Uma longa noite dormindo com leões famintos.
Assim, irmão, de maneira simbólica, todos nós já enfrentamos leões durante a noite. Por exemplo, de uma noite de enfermidade, talvez uma noite de uma crise conjugal, talvez por causa de uma crise financeira, isso tira o teu sono, ou até mesmo por alguma coisa espiritual. Falando nisso, todos nós já dormimos, perdemos noite, e olhando para a vida de Daniel, é como se a gente estivesse dormindo com os leões de alguma maneira, entende? Você conhece bem a história de Daniel. Daniel, ele tinha um grande favor da parte do rei Dário, ou Dario, né? Porque ele se destacava entre todos os oficiais do rei ali, e o próprio rei pensava em estabelecê-lo ali como primeiro-ministro sobre todo o império. O que acontece, irmãos, é que isso despertou um ciúme nos demais oficiais da corte ali, e aí, por causa do ciúme, por causa da inveja, eles começaram a tramar contra a vida de Daniel. Mas por mais que eles tentavam ali achar algum defeito na vida de Daniel, eles não conseguiram. Porque você sabe, irmão, se você ler o livro todo de Daniel, você não vai achar falha na vida dele, não vai achar um momento que ele pecou, que ele falhou. Não que ele não seja pecador, mas por algum motivo Deus não quis mostrar para nós que ele era pecador. Entende o que eu estou falando? Então aqueles oficiais reviraram a vida dele de cabeça para baixo para ver se encontravam uma falha, mas não conseguiam. E aí eles perceberam que Daniel tinha um costume de orar ao Senhor, na sua casa. A palavra fala no quarto de cima, com as janelas abertas. Eles perceberam que a única maneira de acusar Daniel seria por meio da sua devoção, a Deus. E aí eles observaram que Daniel, de joelhos, ele orava diariamente, 3 vezes por dia, no quarto, lá da sua casa, com as janelas abertas. Então aqueles oficiais tiveram ali uma ideia brilhante, tiveram uma eu gosto de umas frases eles tiveram uma ideota, uma ideia ótima, entende? E aí eles foram lá no rei, pediram ao rei que durante um mês, qualquer homem que fizesse qualquer petição a qualquer Deus que não fosse o próprio rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham certeza, olha que testemunho, irmãos, eles tinham certeza que Daniel, ele não iria parar de orar ao Senhor por conta disso. Então essa seria a única maneira de conseguir derrubar, conseguir tirar Daniel de cena. E você sabe, havia algo peculiar, algo particular sobre as leis dos Medo-Persas. É que uma vez que a lei era sancionada pelo rei, essa lei jamais poderia ser revogada, jamais poderia ser mudada. Mas você sabe, querido, o impressionante aqui é que mesmo depois de ficar sabendo a respeito do decreto, Daniel continuou fazendo a mesma coisa, orando de joelhos no seu quarto com as janelas abertas. Isso aqui é um ensinamento tremendo para nós, porque nessa pandemia o decreto foi dado: ninguém pode sair de casa, ninguém pode sair de casa. Estou falando que a gente tem que desobedecer nada não, mas eu estou falando, irmãos, que tem coisas que nós precisamos, espiritualizar. Existe um comando no exército que diz que ordem absurda não se executa, porque o superior, ele pode dar uma ordem para o seu subordinado, e o subordinado ele é obrigado a fazer, mas se a ordem for absurda, o subordinado ele não é obrigado a fazer. Então a gente tem que ficar atento, porque nessa pandemia o que a gente percebe, irmãos, que
eu tenho essa convicção que foi uma conspiração contra a vida da igreja. Só que muitos irmãos não acreditam nisso ainda. Só que o tempo vai passando, né? Pelo menos aqui no Rio, as coisas foram meio que normalizando, entre aspas, não sendo como era antes, mas a pessoa ela começa a ter a vida dela normal. Ela vai para festa, ela vai para musculação, para academia, ela vai para o mercado, vai em todos os lugares, mas na igreja não pode ter aglomeração. Daniel fez exatamente o contrário. Ele falou: não, peraí, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu fazia, eu não vou deixar de servir ao meu Deus por causa de um decreto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu não estou falando para você desrespeitar, não estou falando que o Covid não existe, porque ele existe, que mata, mas durante todo esse tempo nós temos falado, irmão, que você é guardado pelo Senhor. É por isso que eu falei, o problema é que no ambiente de fé você fala amém, mas quando sai dali para fora você deixa de acreditar. É por isso que eu quero, meu foco, meu objetivo é fazer com que você saia daqui, passe por aquelas portas com o seu coração cheio de fé, que a sua fé não venha minguar depois que você passar por aquelas portas. Se você olhar para a vida de Daniel, ele não negociou, ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia. E o interessante é que os homens que tramaram contra ele sabiam disso, e por isso fizeram isso. Entende, querido? Então olha para cá, quando o rei, depois que os oficiais foram lá e acusaram Daniel, acharam Daniel orando, imediatamente eles foram para o rei e lembraram: ó rei, lembra do decreto que o rei decretou? Que todo aquele que invocasse um outro Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões? Pois é, a gente pegou Daniel orando. Só que o rei gostava de Daniel, era como se fosse o braço direito de Daniel, Daniel fosse o braço direito de Daniel, ou melhor, Daniel era o braço direito do rei, entende? Aqueles homens foram lá, acharam Daniel orando e foram lá falar para o rei. Quando o rei ouviu essas coisas, ele ficou sentido, ele ficou penalizado, porque ele amava Daniel e ele se empenhou o máximo, de todas as formas, de todas as maneiras, para tentar salvá-lo da condenação. Mas acontece que a lei dos medo-persas não podia ser alterada, não podia ser revogada. Então assim o rei não teve outra alternativa senão ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Olha para cá, querido, você conhece muito bem a história. Daniel foi lançado na cova dos leões, e ali passou a noite inteira com leões famintos. Foi uma noite escura, foi uma noite de provação, mas sabe o que aconteceu? No final, a palavra diz que o Senhor o livrou. Diga amém, diga aleluia. Por que Daniel foi livrado naquela noite? Porque aqueles leões famintos não devoraram Daniel. Sabe por quê, querido? Porque assim como Abraão, Daniel venceu a noite escura unicamente, sabe por quê? Porque creu no Senhor, porque acreditou no Senhor. Olha, Daniel 6:23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Por que não se achou dano? Está ali, ó. Porque crera no Senhor teu Deus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Você está entendendo o segredo? Está entendendo o que a gente precisa fazer para a gente ser livre das nossas noites sombrias, das nossas dificuldades, das nossas provações? É simplesmente crer no Senhor, confiar no Senhor. Fala assim: crer, tomar posse e confiar. Fala: crer, tomar posse
e confiar. É a regra, é a coerção para você viver uma vida cristã em paz, para que você viva uma vida tranquila. Então olha para cá, querido, quando você estiver passando pela noite, sabe, escura, não conseguindo compreender o que está acontecendo, simplesmente creia. Simplesmente tome posse e confie. Vamos lá? Diga assim: creia, tome posse e confie. Olha para cá, no meio dos leões ali, sob ameaça de morte, sofrendo acusações, o livramento do Senhor vai vir sobre a sua vida também, meu irmão. Mesmo que você esteja cercado por leões famintos, ainda assim o Senhor não vai permitir que eles causem dano a você. Mas qual é o segredo? Crer, tomar posse e confiar. Vamos lá? Crer, tomar posse, confiar. Mais uma vez, crer, tomar posse e confiar. Amém, meus irmãos? Olha para cá, querido, enquanto você descansa à noite, o Senhor está te dando livramento até de morte, sabia disso? Porque muitas pessoas só vê livramento quando coisas impressionantes acontecem, e realmente é livramento, mas nós precisamos ter uma percepção espiritual de enxergar as coisas, de enxergar as pequenas coisas, de enxergar a mão de Deus agir na nossa vida no detalhe também. Esse dia eu estava conversando com a Gisele, foi com a Gisele, eu acho que eu estava conversando, e ela estava falando isso. Não, eu percebo o cuidado de Deus com a minha família nos pequenos detalhes, livramento de Deus em tudo, é na provisão, não deixar faltar, é de talvez você estar sendo livre, tendo livramento de um acidente que você nem viu. Se você for pesquisar acidente nas ruas, às vezes você vê coisas acontecendo que, por exemplo, teve um dia que eu vi o cara estava andando na calçada, aí de repente a roda do carro sai, quica assim, passa em cima da cabeça dele e nem viu. Ele continuou, como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes nós somos livres, irmãos, temos livramento que a gente nem sabe. Quantos creem nisso, irmãos? Você crê que você é guardado pelo Senhor e o Senhor já te livrou de várias coisas que você nem sabe? Pois é isso que Ele faz com a gente. Estenda sua mão para cá, eu quero declarar sobre a sua vida mais uma vez. Eu quero declarar sobre a sua vida. Essa doença não vai pegar você, querido, não vai matar você. Essa ameaça não vai se concretizar na sua vida. Essa sentença de fracasso não vai se cumprir na sua vida, porque o Senhor é contigo, meu irmão. No meio da dificuldade, vá para a cama e durma em paz. Por quê? Porque Deus está trabalhando a seu favor enquanto você dorme, irmão. Como diz o nosso irmão Wesley Sardinha Aquino, querendo ou não, em algum momento você vai passar por noites sombrias e escuras. Querendo ou não, enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós estaremos sujeitos a tudo isso. Mas eu tenho uma outra boa notícia para dar para você através da palavra do Senhor. Em Apocalipse diz que vai chegar o dia em que não mais haverá noite. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 22, verso 5 diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por essa palavra? Mas enquanto esse tempo não chegar, enquanto esse dia não chegar, nós vamos estar sujeitos a viver noites escuras, noites sombrias. Mas você sabe, tem uma outra palavra que fala que durante a noite o Senhor vem e nos ensina o nosso coração. Salmo 16, verso 7, ele fala assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aleluia.
Você sabe que essa palavra testifica no meu coração, sabe por quê? Todas as vezes que o Senhor fala comigo, em relação à vida da igreja, em relação a uma estratégia, alguma coisa que nós precisamos fazer, Deus fala enquanto eu estou dormindo. Não em sonhos, mas eu fico para lá, fico para cá, e Deus está falando comigo. Eu passo a noite ali e Deus está falando comigo. E durante a noite Deus ensina no meu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Deixa eu falar para você, querido. Talvez você esteja passando por um tempo de lutas, um tempo de lágrima, sabe? A depressão talvez tenha assaltado teu coração. O medo tem te aprisionado. Você não consegue entender o que está acontecendo, meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Fala para você, querido. Esse tempo é um tempo de noite sombria. Mas você quer saber de uma verdade? Você não está sozinho. Aleluia. Fala para quem está do seu lado assim: você não está sozinho. Fala assim: descansa, porque Deus está trabalhando no turno da noite. Você sabe que algumas pessoas até gostam, mas a maioria das pessoas não gosta do turno da noite. Não gostam de trabalhar no turno da noite, mas Deus trabalha no turno que exatamente nós não gostamos de trabalhar. Amém, meus irmãos? Você crê nessa palavra? Quantos estão aqui, estão recebendo essa palavra? Querido, talvez você entrou nesse lugar angustiado. Eu estou falando para você que você realmente saia com o teu coração cheio de paz. Que você venha sair desse lugar convicto, uma certeza no teu espírito, que o Senhor está trabalhando em seu favor. Amém? Terceiro, porque Jesus trabalha no turno da noite? Sabe por quê? Porque à noite vem a provisão. Fala para quem está do seu lado assim: à noite vem a provisão. Aleluia. Vamos ver se... À noite vem a provisão. Você sabe que a maior parte dos salmos foram escritos por Davi, você sabe disso. Mas o Salmo 27, ele foi escrito por Salomão, seu filho. Olha a revelação que Salomão traz para nós. Salmo 127, verso 2. Ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso é poderoso demais, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Em si mesmo aqui, não há nada de errado de você levantar de madrugada, de você dormir tarde, de você comer o pão que granjeaste penosamente, ou seja, que você trabalhou duro para você conseguir. Não existe nada de errado nisso. Mas se você está dormindo tarde, se levantando de madrugada, porque você está ansioso, e você não consegue dormir por causa disso, então você come o pão de dores, pão de angústia. Entende? O pão, ganho penosamente aqui, é um hebraísmo, como se fosse, não é uma gíria, uma maneira de falar dos hebreus, que significa algo cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Entende? Esse que é o problema. O que o Senhor fala? O Senhor diz que uma vida vivida assim é inútil. É inútil. O que adianta você acordar de madrugada, dormir tarde, acorda de madrugada, trabalha duro, trabalha um pouquinho, ganha um pouquinho de dinheiro, acorda cedo, dorme tarde, trabalha, ganha um pouquinho de dinheiro, junta, e está angustiado, está ansioso, não desfruta de nada. O que o Senhor está falando aqui é que é inútil, está fazendo isso à toa, inutilmente, não está desfrutando de nada. Entende, querido? Essa não é a vida que o Senhor planejou para nós, irmãos. Nós precisamos descansar.
sabe, descansar a nossa alma e dormir no descanso do Senhor. A promessa, irmão, a promessa do Pai é que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Diga aleluia. Existe algo interessante sobre esse salmo aqui, é que ele foi escrito, como eu falei, por Salomão, filho de Davi. Salomão, quando nasceu, ele foi chamado por outro nome, não era esse nome. 2 Samuel 12, verso 25, fala assim: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, que significa por amor do Senhor. Então o nome de Salomão era Gedidias. O nome Gedidias significa exatamente isso: amor, amado do Senhor. Seu pai era Davi, cujo nome também tem a mesma raiz no hebraico, que significa amado. Gedidias significa amado do Senhor, e Davi significa amado. Por que a gente precisa ter essa revelação? Porque é necessário um Davi, que quer dizer amado, para derrubar e vencer o gigante Golias. Mas também é necessário um Gedidias, um amado do Senhor, para edificar a casa dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É importante falar isso porque muitos irmãos só se acham amados para vencer as batalhas de Golias. Só se acha que é filho amado para vencer batalhas, mas não acha filho amado para edificar a casa do Pai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você é filho amado, você tanto está habilitado para vencer batalhas, amém ou não, meus irmãos? Como também para edificar a casa do Pai. Isso é importante demais. Então você precisa saber que é amado para vencer o inimigo, mas também você é amado para edificar a casa de Deus, amém ou não, meus irmãos? Agora a gente está sabendo aqui, através desse texto nós ficamos sabendo que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Essa afirmação aqui, ela pode ter dois sentidos, irmãos, presta atenção. Primeiro sentido, ele pode significar que o Senhor dá sono aos seus amados, de uma forma que eles recebem enquanto descansam. Entende? É o sono do justo, pode ter esse sentido aqui. Mas também pode ter o sentido que Deus trabalha pelos seus amados até mesmo quando eles estão dormindo. É isso que nós estamos falando. Então o ponto central aqui é que você precisa ter uma profunda revelação, um profundo sentimento de que você é filho amado do papaizinho, do Abba Pai, do paizinho querido. É isso que faz a grande diferença na nossa vida. Por quê, pastor? Porque quando você crê que você é amado, você passa pela noite escura no descanso do Senhor. E aí, enquanto você descansa, Ele dá provisão para você. Quantos creem nessa palavra, querido? Você sabe, o problema da falta de provisão para muitos é a falta de convicção de que é amado do Senhor. Não tenha convicção, querido, creia no amor do Pai, creia no amor do Pai. Está pestanejando, né? Pô, eu não podia perder essa oportunidade. Está orando, né? Amém, aleluia. Querido, creia no amor do Senhor. Trabalhe mesmo, trabalhe. Acorda cedo de madrugada, vai trabalhar. Mas, querido, não fica angustiado, não fica preocupado. Aprenda a descansar no Senhor. Amém, meus irmãos? Quando você for para a cama, durma, porque Deus está trabalhando para você. Quando você crê que você é amado, você passa pela noite escura no descanso do Senhor. Quantos realmente acreditam nisso, sabe? E realmente crê que é amado do Senhor aqui nessa noite? Você pode declarar isso? Eu sou amado do Pai. Fala, por isso eu creio
tomo posse e confio. Fala assim: e durmo o sono dos justos. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Pastor, por que Jesus trabalha no turno da noite? O que acontece agora? Fala para quem está do seu lado assim: o próprio Senhor vem ao seu encontro. Fala assim: à noite vem o próprio Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, quando subiu o monte para orar, lá de cima, ele viu os seus discípulos passando por um perrengue, lutando, contra ondas e ventos contrários no mar. O Senhor então, a palavra diz que o Senhor ele vai andando em direção aos discípulos, andando sobre as águas, andando sobre o mar para poder se encontrar com os discípulos. Mateus 14, a partir do verso 22, o que ele fala? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o Espírito Santo declara que era a quarta vigília da noite. Olha para cá, querido, o texto diz que ele foi encontrar com seus discípulos na quarta vigília da noite. Eu já falei isso aqui uma vez. Os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era de 6 às 9, a segunda era de 9 à meia-noite, a terceira vigília era de meia-noite às 3, e a quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. Você há de concordar comigo que a quarta vigília, que é de 3 às 6 da manhã, é o período em que a noite está mais escura. É o período em que as estrelas brilham, parece que brilham mais forte. Então, a quarta vigília é uma vigília mais escura. O que significa, pastor? Por que o pastor está falando isso para mim? O que eu quero falar para você, querido, que isso significa que no momento mais escuro, mais sombrio da sua vida, no momento que você está com mais dificuldade, o Senhor, Ele vem em direção a você. O Senhor vai ao teu encontro, mas Ele não vai apenas para isso. Ele vai, Ele vai até você de uma maneira que você nunca imaginaria. Entende, querido? Os discípulos nunca tinham visto o Senhor andar sobre as águas. Eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai fazer algo completamente novo, surpreendente, inexplicável na sua vida, meu irmão. Inexplicável. Até você vai ficar surpreendido. Entende o que eu estou falando, querido? Olha para cá. A palavra diz que os discípulos ficaram muito assustados. Eu declaro que você também vai ficar assombrado da forma que o Senhor vai te dar vitória. Escuta o que eu estou falando para você. Não vai ser de uma maneira comum, não vai ser de uma maneira habitual, não vai ser de uma maneira normal, vai ser imprevisível, vai ser inexplicável aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Quantos recebem essa palavra?
Sabe, querido, para que você sinta segurança, ele vai dizer o mesmo que ele disse para os seus discípulos. O que ele falou para os seus discípulos? Sou eu. Você vai ficar tanto assim, espantado, tão assim, algo vai ser tão sobrenatural, que você vai ficar assim de boca aberta. E quando o Senhor perceber que você vai estar assim, vai falar: filho, calma, sou eu que estou fazendo, filho. Essa afirmação, ela é bem familiar para nós. Eu sei que é familiar para você, porque foi esse o nome do Deus revelado a Moisés. Quando Moisés estava para falar e adiante de Faraó, Moisés ficou sem saber o que fazer. Mas eu vou lá desse jeito, eu vou falar que eu estou em nome de quem? O que eu vou falar? Não sei nem o que eu vou falar. Aí Deus fala assim: fala que o eu sou te enviou. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? O eu sou te enviou. Aleluia, obrigado. Eu declaro, querido, nos dias mais sombrios da sua vida, ouça a palavra do Senhor dizendo para você: não tenha medo, porque o eu sou te enviou. Aleluia. Talvez você tenha recebido um diagnóstico ruim dos médicos e agora mesmo você, sabe, não está nem conseguindo dormir. Ei, filhão, creia no Senhor Jesus, descanse, durma em paz, porque enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando, Ele está movendo seus pauzinhos lá para favorecer você, meu irmão. Suas noites se tornarão como a noite de Daniel, deitado com os leões. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo, então não temas. Você precisa lembrar que você é amado do Pai. Ei, eu estou te lembrando, você é amado do Pai. Amém, meus irmãos? Por fim, preciso falar para você que Deus teve uma vez, depois desse acontecimento, depois que Ele se revelou a Moisés, você conhece a história. Na verdade não, na verdade foi no tempo em que Ele ainda estava negociando com Faraó, e Faraó vinha com algumas propostas indecentes. Deus instituiu uma ordenância, tanto para Israel, quanto para a igreja do Velho Testamento. Deus instituiu uma noite para ser lembrada, foi exatamente a noite de Páscoa. Você lembra? Foi naquela noite que o anjo da morte passava pelas casas, que eles fizeram uma ceia, eles comeram um cordeiro e passaram sangue nos umbrais das portas. Pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das casas, e quando o anjo da morte passava, ele viu o sangue do cordeiro, a morte se desviava. Você sabe, irmãos, vou falar mais uma vez, nessa pandemia muitos irmãos não estão congregando por causa de uma notícia da Desorganização Mundial de Saúde. Ah não, vou ficar dentro de casa eu estou protegido. Se você pegar essa história, você vai ver que estava todo mundo guardado dentro de casa. Todos estavam guardados, todos estavam trancafiados dentro de casa. Todos, tanto os hebreus, tanto o povo de Deus, como também o povo egípcio. Mas você sabe, a palavra fala que
Deus orientou a Moisés a instruir o povo de Deus a cearem, imolar, sacrificar o cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos ombrais. A palavra diz que quando o anjo da morte passava, e ele identificava nos ombrais da casa o sangue do cordeiro, a morte se desviava. A casa que não tinha o sangue do cordeiro, no caso ali foi a morte do primogênito, né? A morte alcançou alguém ali dentro. Eu preciso que você entenda, querido, que não é você ficar trancafiado dentro de casa, é que você está guardado. A diferença é que você tem que estar selado, marcado pelo sangue do cordeiro. Entende? Eu imagino que até alguns irmãos, a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, imagino, que deve ter acontecido que algumas pessoas do povo de Deus devem falar: é nada, vamos comer esse cordeiro aqui, não vamos passar no umbral nada, não vou passar o sangue do cordeiro na minha porta da minha casa não. Eu imagino que o anjo da morte passou até por pessoas que não seguiram a direção que Deus havia dado. A Bíblia não fala, eu estou imaginando. O que você precisa entender é que estar dentro de casa não vai guardar a sua vida. O que vai guardar a sua vida é o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Quantos creem nessa palavra, querido? O que eu preciso fazer? Crer, tomar posse e o que, irmãos? Confiar. Vamos lá? Crer, tomar posse e confiar. Você sabe que no dia lá da noite que o Senhor iria ser traído, o Senhor ele deixou uma ordenança para os seus discípulos, para eles repartirem, né, o pão, para eles repetirem essa cerimônia, para que sempre fosse lembrado do sacrifício. Então, sempre que eles se juntavam para comer pão e vinho, os discípulos se lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz. Vou te falar, foi exatamente isso que eles fizeram. Foi exatamente isso. Depois Jesus morreu, ressuscitou, voltou, está no céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia. Nós vamos fazer isso hoje. Amém, meus irmãos? Aliás, eu quero até sugerir isso para os irmãos, porque a gente às vezes vai muito na casa dos irmãos. Quando fala que os discípulos estavam ceando, eles não estavam celebrando a ceia do Senhor, não, eles estavam comendo junto, tendo comunhão. Eu quero sugerir os irmãos e até desafiar, principalmente você que conhece alguém, ou até mesmo você, porque eu vou falar para você, eu conheço aí pelo menos uns 3 da nossa igreja que está trancafiado com medo de sair por causa do Covid. Mas só para a igreja, trabalha normal, faz tudo normal. Deixa eu te falar uma coisa, desafiar você, principalmente você, ou conhece alguém, ou você que está sempre recebendo as pessoas na tua casa, quando você for comer pizza na casa de alguém, quando você for fazer um lanche, comer cachorro quente, jantar, almoçar, ceia junto com esse irmão, você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida, na tua casa. Não chama seu irmão só lá para, vamos comer uma pizza, chega lá, come, bate papo, não, faz a experiência, deixa um saco de pão para os Vita e uma caixinha de suco de uva lá, para antes de vocês começarem a ter a comunhão de vocês cearem. Vamos orar, vamos cear junto, ora um pelo outro, ora um pela família do outro, e depois vai ter a comunhão. Faça isso para você ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família. Eu creio, irmãos, eu creio no poder que há na ceia. Falei para você, foi o sangue que livrou o povo de Deus da morte. E toda vez, a palavra fala, toda vez que você cear, você está lembrando do sacrifício. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido?
A palavra fala assim, olha, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu, e ele falou, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ei, lembra do Senhor. Aí depois ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo, este é meu cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então quero sugerir isso na tua vida, na sua casa. Quando você for convidar alguém, vamos lá em casa almoçar, vamos lá, já prepara a ceia. Você que tem medo, sabe, de sair de casa por causa do Covid, passa o sangue do Cordeiro no umbral da tua casa. O que está faltando é passar o sangue do Cordeiro na porta da tua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Quando você partir o pão aqui hoje, lembre-se que você é amado do Senhor. Quando você partir o pão aqui hoje, lembre que o Senhor Ele trabalha e dá aos seus amados enquanto dorme. Quando você partir o pão aqui, descansa no Senhor. Querido, eu declaro, já estou concluindo, eu declaro que na hora mais escura da sua vida, o Senhor vai vir ao teu encontro, em nome de Jesus, eu declaro isso. O mesmo Senhor que se manifestou aos discípulos, lá no meio da dificuldade, no meio da tempestade, Ele vai se manifestar na sua vida também. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? É verdade, irmãos, que muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que causamos. Muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que entramos nele. Sabe, querido? Mas a maioria das vezes também, a crise da noite, que muitas das vezes a gente atravessa, é resultado de ataques malignos, de ataques do diabo na nossa vida. Entende o que eu estou falando? Nós estamos, na verdade, numa guerra espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. E essa é uma das razões porque não haverá mais noite. Sabe por quê? Porque naquele dia de Apocalipse 22:5, quando se cumprir, não haverá mais inimigos para nós enfrentarmos. Amém ou não, meus irmãos? Mas qual é a palavra do Senhor para nós hoje? Qual é a palavra do Senhor para nós hoje? Fala para quem está do seu lado assim, tenha bom ânimo. Fala assim, descanse no Senhor. Seja a boca de Deus, fala assim, a noite vai passar, a alegria vai voltar. Fala assim, a alegria vai te encontrar durante pela manhã. Ei, filho, a promessa, a palavra é que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vai vir pela manhã. Amém? A alegria virá porque o Senhor trabalha no turno da noite. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.